Hoje quero falar aqui desse livro, As 48 Leis do Poder. Eu descobri que um dos meus maiores erros da vida que eu cometi foi falar demais, falar pelos cotovelos, contar os meus sonhos, contar os meus projetos, meus sonhos para todo mundo. Pessoas que se aproximavam de mim e eu começava a contar os meus sonhos, os meus projetos, começava a falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e começava a contar. Acontecia duas coisas: ou a pessoa se afastava de mim pensando que eu era um sonhador, ou a pessoa dava risada da minha cara dos meus projetos. E foi lendo esse livro aqui, As 48 Leis do Poder, que eu comecei a entender que esse era uma lei leis que eu estava transgredindo. E esse livro aqui mudou a minha forma de pensar. Aí você deve estar se perguntando que leis são essas. Eu quero deixar aqui registrado que esse livro aqui eu não estou lendo por ler. Estou lendo esse livro aqui e na verdade é estudando cada lei. E já tem bastante meses que eu comprei esse livro aqui. Já tem uns 4 a 5 meses que eu comprei esse livro. Você sabe quantas leis eu estudei até agora? 9 leis. Eu não li todo esse livro até agora. Eu só li 9 leis. E eu quero destacar entre essas 9 algumas leis que mudaram a minha forma de pensar e a minha forma de agir. A primeira lei é a número 3 e a 4. Elas dizem bem assim: oculte as suas intenções. Essa é a lei de número 3. A lei de número 4 diz assim: diga sempre menos do que o necessário. Essa é a quarta lei. Essas leis aqui já começou a mudar a minha percepção. E eu acho que engraçado desse livro aqui, que eu fui ver antes de comprar esse livro, que teve pessoas aí aqui no YouTube, nas redes sociais, dizendo que esse livro ele é antiético e anticristão. Aí eu comecei a estudar esse livro, eu não vi nada de antiético e nem anticristão nesse livro. Exemplo, essas leis: oculte as suas intenções, diga menos do que o necessário. São 2 leis. Você lembra de José, lá do Egito, que teve 2 sonhos? Um das estrelas, outros dos feixes que se encurvavam a ele. E ele contou esses sonhos para os seus irmãos. Eles, movidos de inveja, jogaram ele no calabouço e vendeu como escravo para o Egito. Esse livro mostra que tem muito princípio bíblico aqui dentro. Tem coisas, tem sonhos, tem projetos que você não deve contar a ninguém. Tem coisas que você tem que falar de menos. A Bíblia diz que a nossa língua é como um fogo. O próprio Jesus diz que o que contamina o homem não é o que come, mas o que sai pela boca do homem. Então, só essas leis aqui, como eu disse que eu estou estudando, e eu gosto de estudar sempre lendo a Bíblia também, fez eu entender que muitas das vezes é melhor eu ficar calado e não contar os meus sonhos e os meus projetos. Esse livro aqui, ele mostra a realidade da vida, como ela é. Outra lei que me chamou muito a atenção ao estudar é a lei de número 5, que diz assim: muitos dependem da reputação. Dê a vida para defendê-la. A sua reputação é a sua honra. Lembrem que você pode fazer 9 coisas certas, mas se você errar uma, as pessoas te lembrarão pela essa única erro que você... te lembrarão de você por esse único erro que você cometeu. Outra lei que eu acabei de estudar, ela é a última que eu estudei. A lei de número 9. Essa lei diz assim: vença por suas atitudes e não por discussão. Eu, que era uma pessoa que gostava de debater, uma pessoa que gostava de sempre estar certa, esse livro fez eu entender que não é no grito, não é impondo a minha ideia na marra, mas mostrou que é pelo resultado. Isso eu só estudei 9 leis e já mudou bastante a forma de eu pensar e de eu agir. Eu vou estudar as 48 leis. Eu vou estudar todas elas. E tem uma lei aqui que eu estou ansioso para que eu chegue logo nela, que é a lei de número 14. Perdão, é a lei de número 18. A lei de número 18 diz bem assim: não
construa fortaleza para se proteger. O isolamento é perigoso. E eu sou uma pessoa que gosto de viver isolado. Sou uma pessoa de poucos amigos. E quando eu comecei a ler esse livro, alguns meses atrás, eu estava uma pessoa muito, como se diz o próprio livro, estava vivendo numa fortaleza. E essa lei eu quero muito estudar ela. E a gente não pode viver numa caverna. A caverna, ela é perigosa. Quem entende um pouco de texto da Bíblia sabe que Elias viveu numa caverna. E quem entende de Bíblia sabe o que aconteceu com ele. Nós não pode construir muros em nossa volta. E eu estou ansioso para ler essa lei de número 18 e estudar lá. Aí vai uma resposta para as pessoas que diz que esse livro aqui, ele é anticristão, ou melhor, antiético. Ele pode, as pessoas, na verdade, esse livro ele não é antiético. Quem é antiético são as pessoas. Você quer um exemplo? A lei de número... Até vou abrir aqui para me ver. Eu até esqueci se é a lei de número 4. Eu acho que é a lei de número 4. Só vou dar um exemplo para você. Não é a 4, a 7. Já tá marcado aqui, ó. A lei de número 4, número 7, perdão. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com crédito. Se você só ler essa lei, o que vai entender? É para roubar os créditos dos outros, roubar o serviço dos outros. Mas na verdade está falando de liderança. A lei está dizendo, faça que as pessoas trabalhem por você. Ele vai ensinar para você ser líder, ser liderança. Não é para você roubar crédito dos outros. Então, as pessoas que é antiética, não o livro. Essas 9 leis que eu estudei já mexeram com, como eu já disse, meu pensamento, a minha forma de agir. E se esse conteúdo que eu acabei de trazer agora para você é relevante, deixa aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal, porque eu posso trazer conteúdos igual esse aqui em outro vídeo. Mas eu vou te falar, leia esse livro e tire as suas próprias conclusões a respeito desse livro. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.